Cristo, uma boa noite para vocês aqui do Zoom, uma boa noite para você do Facebook, para mais um dia aí para nossa live, para adorar e bendizer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento a gente vai fazer uma breve oração para a gente já iniciar. Peço desculpa a vocês, hoje a gente iniciou um pouquinho tarde, mas para tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Senhor, graças te damos por mais esta noite na tua presença, Senhor amado. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fizeste, ó Pai, até hoje, Deus amado. Muito obrigado por tudo que o Senhor, ó Pai, está fazendo na minha vida, ó Pai. Senhor, abençoe a todos que estão ouvindo, ó Pai, essa live. Abençoe a todos que, ó Pai, que essa live possa chegar, ó Pai. Deus abençoe grandemente, ó Pai, a todos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos adorar e engrandecer o nome de Deus. Dar toda a honra e toda a glória a Deus, ao nosso Deus, nosso Pai, que deu o seu único Filho, para que hoje nós pudéssemos viver a vida dele, pois ele morreu em nosso lugar. Vamos declarar assim: isso era já a palavra, com Deus Altíssimo, um mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Vamos declarar assim: deixou os céus para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Vamos declarar assim: a morte venceste, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre.
pois ressuscitaste, viva estás, és invencível, inigualável, hoje para sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu. Diga isso, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu. Oh, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu. Oh, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar, pra te adorar.
adorar. Eu vivo só para te adorar, para te adorar, para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Onde flui o amor, é o meu prazer. Aleluia, glória a Deus. Filipão, é com você. Amém, graças a Deus. Louvores maravilhosos. Eu vou pedir nesse momento para o nosso meu querido e pai, Dom João Carlos, para poder fazer uma oração, entregando a vida do nosso irmão Jefferson, que afim vai trazer a palavra do Senhor nessa noite. Amém? Amém. Está ouvindo? Vamos sim. Vamos orar. Saúde a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, em nome do Senhor Jesus, já oramos, meu Deus, já louvamos, meu Pai. Eu creio que nada parou nesse teto, Senhor, mas chegou até o trono da Sua glória. Agora, Pai, o seu Filho vai trazer, Pai, a porção da palavra, meu Deus, nessa noite. Meu Pai, que não vou pedir para que o Senhor abençoe o seu filho, porque o seu filho já é abençoado. Não vou pedir que o Senhor abençoe a sua palavra, porque a sua palavra já é abençoada. Pai, eu quero dizer, Pai, que o Senhor derrama sobre nós a sua misericórdia. Derrama sobre nós, meu Pai, a sua unção, Pai, para que possamos, meu Deus, guardar a sua palavra no nosso coração, para não pecar contra ti. Fica conosco, Pai. Toma essa palavra nas suas mãos e abençoa, porque tudo é para honrar a glória e louvor do seu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como é que se fala? Jefferson, se tu uma bênção. Amém, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, é muito bom poder estar compartilhando, falando da palavra de Deus, essa palavra de Deus que é viva e eficaz, é a palavra que transforma a nossa vida, né? E eu queria que os irmãos abrissem a palavra lá no Evangelho de Mateus. Deixa eu botar o teclado aqui. No Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo de número 22. Eu vou ler aqui na minha versão,
que é o meio da Revista e Corrigida. E logo ordenou Jesus, Mateus capítulo 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro, e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Glória a Deus, aleluias. Queridos, eu meditei nesses versículos do 22 ao 33. É incrível que a palavra de Deus ela é tão detalhada, é viva, tão eficaz, que Jesus ele estava aqui com os discípulos, aqui, e a palavra de Deus ela diz bem clara aqui, esse relato desse acontecimento é escrito por Mateus, por Marcos e por João. Isso é relatado por Mateus, por Marcos e por João. E é relatado aqui que Jesus ordenou aos discípulos. Jesus ele deu uma ordem aos discípulos para que eles fossem para o outro lado do lago. E nesse exato momento, logo no 22, que vocês vão ver que Jesus ordenou os seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, né, como está aqui, os discípulos entraram no barco e foram atravessar o lago, mas quando o barco já estava no meio, o vento, a palavra de Deus diz que o vento era contrário. Ou seja, Jesus dá uma ordem, os discípulos seguem a ordem de Jesus, mas nem sempre é fácil fazer aquilo que Jesus pede. E reparem bem que no versículo 24, em algumas outras versões, eu vou ler até aqui uma outra versão que eu achei aqui, que é a versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, que nessa minha versão aqui, açoitado pelas ondas. Mas eu vou ler uma outra versão aqui, que diz que o vento estava contrário.
Vou ler aqui que eu tenho um aplicativo que a gente compara a versão. E fica mais fácil. Mateus 14, 24. Mateus 14, 24. Olha, na Almeida, revista corrigida, diz que o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na nova tradução da linguagem de hoje, diz: naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força, porque o vento soprava contra ele. Ou seja, o vento soprava contra o barco. E quantas vezes em nossas vidas, quantas vezes nós seguimos aquilo que Jesus pede, nós seguimos a direção do que Jesus, nós seguimos o que está na palavra, mas às vezes é tão difícil de conseguir prosseguir em meio àquilo que Deus está pedindo para a gente fazer. A palavra de Deus diz para a gente caminhar, marchar, olhar para Cristo, e ainda assim, você pode ter certeza que Jesus, ele sempre está conosco. Jesus, ele sempre vai estar. Mas o diabo, ele vai fazer de tudo para que você não consiga concluir aquilo que Jesus pediu e ordenou para você fazer. Mas o mais interessante é o seguinte, é que ainda que esteja tão difícil, acredite, ainda que esteja muito difícil a tempestade, Deus, ele nunca se esquece de nós. Em Isaías 49, 15, Isaías 64, 4, diz que desde a antiguidade nunca se viu, nem se ouviu falar de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Isaías 49, 15 diz que pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda mama, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Essa é a verdade. Essa é a verdade, essa é a palavra. Mas ali os discípulos estavam caminhando no meio do lago, ou seja, Jesus pediu para eles atravessarem o lago, ou seja, eles estavam no meio daquilo que Jesus tinha pedido. E às vezes a gente quer seguir por completo aquilo que Deus nos pede, mas quando chega no caminho a tempestade é tão grande que nós paramos e não conseguimos prosseguir. Então a gente fica ali tentando, mas não consegue. Mas aí é que está. Jesus, ele sabe exatamente o que nós estamos passando, a tempestade que nós estamos sofrendo e o que o diabo tem tentado contra a nossa vida. Jesus, ele sabe exatamente, ele sabe quantos fios de cabelo nós temos, ele é onisciente, onipresente, onipotente, pode todas as coisas. E a resposta para que Deus estava com eles, que Jesus estava com eles, porque Pai, Filho e Espírito Santo é o mesmo Deus que se manifesta de três formas diferentes. Está lá em Marcos, que eu queria que os irmãos abrissem lá em Marcos 6,48. Olha só, Marcos 6,48. Marcos 6,48. Nessa parte aqui é onde Marcos também relata essa questão esse relato sobre a tempestade, sobre Jesus andar por cima das águas. Olha só, em Marcos 6,48, olha o que Marcos relata. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar. Olha isso. Por mais que a tempestade seja difícil, acredite, Jesus sempre está conosco. E Jesus, para você ter uma ideia, olha o que Jesus fez. Jesus viu que os discípulos estavam remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles já de madrugada. Jesus foi até eles andando. Ou seja, Jesus foi até eles, porque Jesus percebeu que eles estavam ali tentando fazer uma coisa que Jesus tinha pedido, mas eles não estavam conseguindo.
porque a tempestade estava forte. Então, prossiga no caminho de Cristo. Se pudesse dar um tema para essa mensagem, seria fixando os nossos olhos em Jesus. Nós devemos fixar nossos olhos em Jesus, independente da tempestade, independente que o vento esteja contrário. Porque Jesus, ele sabe exatamente que você está ali remando, que você está ali prosseguindo, que você está ali andando, que você está fazendo o que ele pediu, mas no meio do caminho você não está conseguindo, mas ele está vendo até o momento que ele vai vir ao seu encontro e vai te ajudar a concluir aquilo que ele pediu para você fazer. Então não desanime, não fique desanimado, porque Jesus, assim como está escrito lá em Isaías, assim como está escrito também, assim como Deus falou para Josué 1:9, lembre lá em Josué 1:9, quando Josué andava com Moisés, e Josué substituiu Moisés, em Josué 1:9, Deus disse para Moisés, lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, porque eu, Senhor teu Deus, estarei contigo aonde quer que você for. Então, nós temos que estar sempre fixando os nossos olhos em Cristo. É isso que nós temos que fixar, em Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade, a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não é um caminho, não é um artigo indefinido. Jesus é o caminho, o artigo está definindo a verdade, a vida. Então não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida, só com Cristo. Então nós temos que fixar os nossos olhos em Cristo. E nesse momento, aqui, que o barco estava no meio do mar, o vento soprando ao contrário, Jesus viu lá do monte que eles estavam remando, não conseguiam nada. Jesus vem andando por cima das águas e eles gritam, é um fantasma? É um fantasma? Eles se assustaram, perguntando afirmando que era um fantasma. É um fantasma. E Jesus respondeu lá, Jesus responde aos discípulos, lá no 27, Jesus, porém, disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Querido, nós temos que ter bom ânimo. Lá em Filipenses 4, 6 e 7, diz que, deixa eu ver se dá tempo, 48. Filipenses 4, 6 e 7, vou ler aqui com os irmãos rápido. São versículos chave, 2 versículos chaves que eu levo para a minha vida. Filipenses 4, 6 e 7 diz, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas em ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja, a paz de Deus que excede todo entendimento, a paz de Deus que excede todo conhecimento humano. Naquele momento, os discípulos estavam ali tentando concluir aquilo que Jesus tinha ordenado, mas no meio do caminho, a tempestade fazia com que eles ficassem parados. A tempestade fez com que eles ficassem parados. E eles tentavam, mas Jesus viu lá de cima do monte e foi ao caminho deles ajudá-los. Mas Jesus, no momento certo, Jesus desceu e foi andando por cima das águas. Os discípulos afirmaram, é um fantasma. Jesus disse, sou eu, tem de bom ânimo. E é aí que Pedro olha para Jesus e fala, mestre, se és tu, manda-me ter contigo. E é incrível que Pedro aqui pede para que Jesus liberasse ele, ou seja, vem, para que ele andasse por cima das águas. E é engraçado aqui que quantas vezes a gente está em uma situação que a gente está tentando concluir alguma coisa que Deus pediu para a gente, que Jesus pediu para a gente. A gente pede para Deus, no meio de uma tempestade,
uma coisa sobrenatural. O que Jesus fez ali, naquele momento, que pediu para Pedro ir andar por cima das águas, é uma coisa sobrenatural. Porque, às vezes, a gente está no meio de uma tempestade, às vezes, a gente está no meio de uma situação tão complexa, a gente pede a Deus uma coisa impossível, mas Deus nos mostra o caminho. Mas, às vezes, Deus nos mostra o caminho e, às vezes, a gente não consegue concluir aquilo que a gente mesmo pediu. Porque, olha só, olha o que Pedro diz aqui, ó. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Quantas vezes nós estamos vivendo uma tempestade em nossas vidas, a gente pede uma direção a Deus, pede uma direção, e Deus nos dá a direção, Deus nos mostra o caminho, mas a gente não consegue concluir. Mas acredite, Deus, quando Ele nos pede, nós temos que confiar, ter a certeza e convicção que no meio do caminho, independente, reparem bem que quando Jesus pediu, quando Jesus disse para Pedro, vem, Jesus não tinha acalmado a tempestade. Jesus disse para Pedro, vem, a tempestade, ainda existia tempestade. Então, nem sempre a gente tem que esperar o tempo ficar bom para a gente começar a andar, para a gente caminhar, porque Eclesiastes 11:4 diz sobre isso. Quem fica esperando o tempo ficar bom para começar a plantar, não vai conseguir plantar. Vamos ler aqui até isso. Eu também baseio muito a minha fé nesse versículo. Eclesiastes 11:4. Salmo, Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes 11:4 diz que quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Em outras versões diz que quem ficar vendo o tempo passar nunca vai plantar, nunca vai colher nada. Então, assim, esperar o tempo ficar bom para começar a plantar, nós temos que seguir, independente da tempestade, seguir aquilo, seguir e olhar para Cristo, seguir aquilo que está escrito na palavra, porque Jesus é a palavra, nós temos que olhar para a palavra. E naquele momento, Pedro, olhando para Jesus, ele pediu, Jesus, manda-me ter contigo. E naquele momento, Jesus disse, vem. Reparem bem que é uma coisa sobrenatural. E quantas vezes na nossa vida a gente pede uma coisa impossível para Deus? Já pararam para analisar? Quantas vezes a gente pede uma coisa impossível, seja a realização de um emprego, a aprovação num concurso, a aprovação no vestibular, seja um casamento, seja uma casa, seja um carro, uma cura, seja qualquer coisa, um sonho. Quantas vezes a gente pede uma coisa impossível para Deus no meio da tempestade? Mas Ele nos mostra o caminho. E às vezes a gente não consegue concluir. Quantas vezes Deus nos mostra o caminho e nós não conseguimos concluir? Mas caminhe. Se Deus mostrou o caminho, continue caminhando, continue marchando, porque Deus é conosco. Continue marchando, porque você vai conseguir concluir aquilo que você pediu para Deus. O diabo vai fazer de tudo para que você não conclua, mas continue marchando, que Deus vai te ajudar a concluir aquilo que você pediu. Tantos sonhos, tantas coisas, tantos projetos em todas as áreas. Acredite, Deus está contigo. Deus está contigo. Esse é o nosso Deus. Então, Pedro estava naquele momento e pediu, mas o que aconteceu? Respondendo Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E Jesus disse, vem.
Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Reparem bem que Pedro começou a andar. Quantas das vezes nós começamos a caminhar, mas estamos ali no caminho, naquilo que Deus preparou para a gente. Nós estamos com foco, nós estamos com os nossos olhos fixados em Jesus. Mas, no meio do caminho, é um processo. Aquilo que Deus pede para a gente é um processo. Mas, no meio do caminho, Pedro, sentindo o vento forte, teve medo. Sentimento de medo é um grande opositor à nossa fé. O medo é um sentimento muito perigoso. Por quê? Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas o medo é um sentimento, né? Mas a fé não é. A gente não crê em Deus pelas coisas, pelos nossos sentimentos. Até porque, se você cresce em Deus pelo seu sentimento, um dia você se sente bem, um dia você se sente mal. Um dia você se sente legal, um dia você se sente mais ou menos. Então, um dia você ia crer em Deus, outro dia você não ia crer em Deus. Então, a fé é independente de sentimentos. Nós cremos em Deus pela fé, que não tem nada a ver. Independente se você está se sentindo mal, se você está sentindo medo, Deus é Deus. Deus, ele faz independente do seu medo. Deus é sempre Deus. Deus é um Deus imutável. Ele não tem sombra nenhuma de variação. Ele não muda. Entendeu? Então, Pedro teve medo. Nesse momento que ele estava andando. Ele já estava no processo, caminhando ali. E Pedro andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte. O vento contrário, ele teve medo. Reparem bem que quando ele teve medo, ele começou a afundar. Então, o medo fez com que Pedro saísse do caminho que Jesus planejou para ele, do caminho que ele mesmo pediu para Jesus. Jesus, manda-me ter contigo. Ele estava indo na direção, no propósito, no objetivo dele. Mas no caminho, o medo fez com que ele afundasse. Quantas vezes em nossa vida nós pedimos alguma coisa a Deus, um projeto. Se eu quero isso. Quando chega no meio, nós achamos que não somos capazes de fazer aquilo pelo medo, mas nós não conseguimos concluir, a gente acaba se desviando daquilo que nós mesmos pedimos para Cristo fazer em nossas vidas, para Deus fazer em nossas vidas, e no meio do caminho nós desistimos. Em nome de Jesus, aquilo que você pediu, aquilo que nós pedimos a Deus, nós vamos conseguir concluir, por mais que o diabo jogue sentimento de medo, por mais que o diabo venha tentar destruir, matar os nossos sonhos, nós somos mais que vencedores para conseguir aquilo que Cristo planejou para nós, aquilo que nós pedimos para Deus. Deus, ele vai nos direcionar e nós não vamos afundar. Reparem bem que nesse momento Pedro começou a afundar, ele teve medo, começou a afundar. E logo Jesus, e quando Pedro começou a afundar, Jesus, ele disse para Jesus, Senhor, salva-me. E Jesus, estendendo a mão, levantou. Reparem bem que assim, aqui, a Bíblia era tão detalhada, que logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus disse isso para ele, homem de pequena fé, por que duvidaste? Reparem bem que o medo gerou dúvida se Pedro ia conseguir ou não. Então, o medo faz com que entre a dúvida em nossa mente, em nosso coração, e a gente não consiga. Mas acredite, nós somos filhos de Deus, nós vamos conseguir porque nós somos mais vencedores. E naquele momento, Jesus segura Pedro e eles sobem no barco. Só que Jesus estende a mão, segura Pedro e eles voltam para o barco. E depois que eles sobem no barco, o vento acalma.
E com isso eu termino aqui, deixando essa breve reflexão para que nós venhamos focar os nossos olhos em Cristo e não duvidar. Aquilo que você pediu, aquilo que você sempre sonhou, acredite, Deus vai fazer, mas não desista por causa de medo. Não deixe esse sentimento entrar. Vamos fixar nossos olhos em Cristo, porque Ele é fiel para cumprir e para fazer em nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Ripão. Amém. Glória a Deus. Eu recebi muito. Acho que Deus falou muito comigo aí, vem falando nessa palavra aí bastante, de não se acovardar. Em momento de pandemia, muitos vão falar para você, ó, não abre esse negócio não, porque não vai dar certo, a pandemia vai te travar. Faça isso não. Deus falou que Ele é contigo. Assim como falou com Josué, vai que eu estou contigo, vai que eu te ajudo. E aí você, vem uma vozinha e fala para você, não, a pandemia. Não, é isso, é aquilo outro, e você vai cheio de gás. E aí você acaba esvaziando, porque você deu ouvido a pessoas que não querem que você progrida, você vá à frente. Que palavra abençoada, Jefinho, palavra abençoada mesmo. É o que a gente botar na nossa cabeça, a gente pode, a gente consegue, eu posso ir além do que as pessoas imaginam de mim, eu posso chegar num lugar onde Deus quer que eu chegue, porque Deus é comigo, Deus, a vontade dele é boa, perfeita e agradável na minha vida, na sua vida. Está esperando o quê para poder botar esse sonho para acontecer? Está esperando o quê? Para que Deus fale assim, vai meu filho que eu te ajudo, vamos lá, bota isso para fora, vamos para lá, vamos para dentro. Deus ele está fazendo algo grande. Amém? E afim, toca aquela música sensacional que já está preparada aí, você do Facebook, você daqui do Zoom, que tem um pedido de oração, coloca aí no chat, a gente vai estar olhando o seu pedido de oração. Tem alguns agradecimentos por orações que foram feitas durante a semana. A gente acredita e muito no poder da oração. Então, coloque seu nome aí, coloque o nome da pessoa que você tá na sua mente, vamos orar por ela. Grandes coisas o Senhor tem para fazer ainda essa noite. Amém? Amém, glória a Deus. Não vamos deixar o medo entrar em nossos corações. Vamos declarar assim. Com a melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de eu nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo,
eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Oh, 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 oh. Abre o mar para eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar para eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar para eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluias, glória a Deus. Nós não somos mais escravos. Nós não somos mais escravos do medo. Nós somos filhos de Deus, filhos de Deus. Em nome de Jesus, para a glória de Deus, nós somos mais que vencedores. Aleluias. Filipão, como você? Amém. Para a gente poder prosseguir aqui para uma noite de vitória, vou pedir ao nosso irmão Wagner para estar fazendo essa oração. Tem alguns pedidos de oração aqui no Facebook. Vou compartilhar aqui com vocês. A primeira, Sérgio Pupo pediu oração para Eulenita. Wagner está precisando de um milagre. Ela está com câncer, então ela se isolou. Aqui está dizendo que ela meio que se isolou, mas que Deus, ele é Deus e ele pode fazer esse milagre. Conceição Montal pediu para continuar orando pela família dela. O Helder pediu oração por José Carlos, é o pai dele, né? Ele vai fazer um cateterismo. Então, é mais um milagre aí que Deus vai fazer. E a Damiana Janaína, oração para Sara, portas de emprego. Né? Então, o que a gente falou aqui, em plena pandemia, não escuta o que os outros estão falando que não tem emprego, não. Tem emprego sim. Deus é Deus para te abençoar. Deus é Deus para abrir essa porta. Confia, tenha fé em nome do Senhor Jesus. Wagner, contigo. Amém, queridos. Enfim, parabéns aí pela palavra. Muito, enriqueceu muito as nossas vidas, essa palavra que veio do trono de Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus, porque a solução para os nossos problemas está nas mãos dele. Amém? Bendito Deus e eterno. Pai querido, amado, Deus poderoso, Deus imutável, Deus que pode todas as coisas. Pai, nós cremos que, como diz a Tua palavra, é com base na Tua palavra que nós afirmamos essas coisas, que para Ti nada é impossível. Nós, Pai, aqui em concordância, porque eu sei que os meus irmãos estão em concordância, Senhor, com tantas coisas, Pai, que estão acontecendo no meio dessa pandemia, Pai.
pessoas que estão se isolando, Pai, com depressão, com sentimentos, Pai, que não vêm de Ti, não agradam a Ti. Mas o Senhor é o Deus que traz a alegria, que traz o alívio, que traz a solução para todos os problemas. Nesse Deus que nós confiamos, é nesse Deus que nós depositamos a nossa vida na certeza de que tem o melhor para nós. Porque o Senhor vive, é por isso que nós cremos no amanhã. É por isso que nós cremos, Senhor, meu Deus, que a solução ela pode vir ao amanhecer, porque a Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Oh Deus, em nome santo de Jesus Cristo, Pai, como diz a Tua palavra, o Teu próprio Filho falou que aquilo que nós pedirmos ao Pai em Seu nome, crendo, nós receberemos. E eu não venho aqui, Senhor, através dessa live, pedir nada, Senhor, meu Deus, para mim neste momento. Também não venho pedir nada para minha família, Senhor, mas eu direciono, Senhor, esta oração em concordância com os meus irmãos, Senhor, por essas famílias que estão passando por um aperto muito grande, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, visita, Senhor, meu Deus, as famílias, Senhor, meu Deus, que estão precisando, Senhor, meu Deus, do Teu toque, do Teu milagre, Senhor. Pai, nós acreditamos, Senhor, meu Deus, que o câncer não é nada para Ti, Senhor. Nós acreditamos, Senhor, meu Deus, que essa doença, Pai, para Ti não é nada, Senhor, porque Tu tens a solução para todos os problemas, Pai. Não há nada impossível para Ti, meu Deus. Então toca, Senhor, meu Deus, visita, Senhor, meu Deus, essa senhora, onde quer que ela esteja agora, Pai. E toca agora nela, Senhor, meu Deus, traz um consolo para o Espírito, Senhor. Devolve, Senhor, a alegria, como disse Davi, Senhor. Devolva-me a alegria da salvação. Oh, Pai, também visita o pai do Helder agora, Pai, que vai fazer esse cateterismo, Senhor. Oh, Deus, eu peço a Ti, Senhor, meu Deus, que o Senhor esteja presente nesta cirurgia, Pai. Que os médicos possam, Senhor, meu Deus, operar segundo as Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa, desde já estar operando um milagre na vida dele, Pai, em nome de Jesus. Pai, também a Tua filha, a Conceição, o Senhor tem posto no Face para continuar orando pela família dela, Senhor. E nós aqui estendemos esta oração, Senhor, meu Deus, para a família da Tua serva, Senhor. Nós não sabemos, Senhor, meu Deus, quais são os problemas, Senhor, meu Deus, que ela pede solução, mas nós cremos, Senhor, meu Deus, que não há montanha, não há gigante, Senhor, meu Deus, que se coloque de pé, que tenha resistência diante da Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós pedimos que a solução para esses problemas venham, Senhor, em nome de Jesus. Pai, também quero orar a Ti, Senhor, meu Deus, por pessoas que pedem, Senhor, meu Deus, uma porta de emprego. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, como diz a Tua palavra em Gênesis 1, que a terra era sem forma e vazia, mas o Teu Espírito pairava sobre a face da terra. Aonde, Senhor, meu Deus, não tinha nada, já havia um projeto, Senhor, de vida para nós, Pai. Nós acreditamos no Teu projeto de vida, Senhor. Nós acreditamos em portas abertas. Nós acreditamos, Senhor, meu Deus, em pessoas empregadas. Nós acreditamos, Senhor, meu Deus, na cura que o Senhor vai trazer, Senhor, sobre os hospitais. Nós cremos, Senhor, meu Deus, como tem um louvor que diz, Pai, leitos vazios e pessoas curadas, Senhor. Nós queremos tomar, Senhor, essas frases não somente, Pai, como uma música, como um louvor cantado, mas nós queremos tomar posse dessa palavra, Senhor. Que haverão leitos vazios, Pai, porque o Senhor passeará, Senhor, meu Deus, por todos os hospitais. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço a Ti, Senhor, que visite a casa de cada um aqui, Senhor. Que visite a casa de toda a parentela, Senhor, meu Deus. Faça, Senhor, meu Deus, uma varredura por todos os cantos da casa, Senhor. E tira tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Porque o inimigo, ele vem, Senhor, meu Deus, para matar, roubar e destruir. Mas a Tua palavra diz que o Senhor vem para nos dar vida. O Senhor vem para dar vida, Senhor, meu Deus, mas uma vida feliz.
não uma vida dos enclausurados, não uma vida dos presos, Senhor, meu Deus, mas uma vida de liberdade, como diz a tua palavra, que foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Nós somos livres, Senhor, meu Deus, o medo não mais nos domina, Senhor, porque o teu Espírito habita em nós. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós entregamos estas famílias nas tuas mãos, Senhor. Oh, Pai, por maior que sejam os problemas, Senhor, eles são minúsculos diante do Deus em que nós servimos, Pai. Eu entrego, Senhor, meu Deus, todos nas tuas mãos. E agradeço a Ti, Senhor, meu Deus, por tudo que foi feito aqui, Senhor. Pelos louvores, pelas orações, pela essa palavra poderosa que foi ministrada, Senhor. Que nós possamos, Senhor, meu Deus, caminhar por cima dos problemas, Senhor. Sem olhar para as circunstâncias, Senhor. Sem ter medo, Senhor, sabendo que o Senhor está diante de nós. O Senhor é o nosso general de guerra. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Eu já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Graças a Deus. Antes de passar para o pastor Clenilson, para ele dar a nossa bênção apostólica, mais nossa do que dele, né? Que a gente já tomou posse dessa bênção apostólica, eu vou colocar lá no Facebook o link do Zoom para vocês que queiram participar junto com a gente aqui. Vocês podem ficar bem à vontade, tá? Então, quem quiser vai estar lá no... Estou colocando agora lá no Facebook o link. Tá? Se vocês quiserem participar conosco aqui, vocês podem ficar bem à vontade. Uma outra coisa, a partir do dia 1º de outubro, a gente teremos uma live também pelo Instagram. A Suelen pediu para avisar que a igreja também vai ter um novo modelo de live, vai ser às 10 da noite. Quinta-feira, dia 1º de outubro, uma live pelo Instagram. Tá? Então, ela para avisar, ela até passou uma arte aqui, mas eu não consigo compartilhar essa arte com vocês agora. Mas, a partir do dia 1º de outubro. Ô, pastor Clenilson, antes de você dar a bênção apostólica, que sei que o senhor sempre ora, tem um pedido de oração que também é muito importante, que é a Neuda Gonçalves. Ela pediu pela família dela, uma oração pela família. Tá? Então, nessa bênção, antes da bênção apostólica, a oração que você faz, puder incluir a família dela. Amém? Neuda Gonçalves. Isso. Ok. Vamos estar orando. Pai querido, somos gratos a Ti por mais esse culto. Continue abençoando teu filho, Zefinho, a palavra abençoada que o teu filho trouxe para nós. Obrigado por mais essa noite na tua presença, ó Deus. Agora, abençoe a família da tua serva que está pedindo oração, Senhor. Tu conheces a tua filha, tu conheces a família dela. Pedimos que o Senhor entre com providência, porque quando nós pedimos oração, porque a gente quer que haja salvação. E que haja salvação nessa família, que haja um comprometimento contigo, Pai. Nós oramos assim como igreja do Senhor, porque dependemos totalmente do Senhor. E quando o Senhor está no controle, grandes coisas acontecem. Por isso nós profetizamos a bênção sobre a família da tua filhinha. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, os que estão nessa live, os que estão no Facebook, os que estão no Zoom, e todos que estão espalhados pela face da terra, não só hoje, mas para sempre. Quem pode, diga amém. Obrigado, Filipão. Deus continue te abençoando, meu filho. Amém, meu pastor. Caramba, é muito bom. Felicidade de estar com vocês aqui. Né? Chegou o momento de a gente dar um até logo para o Facebook. A gente fala tchau, mas até logo para o Facebook. Amanhã estaremos de volta. Né? Amanhã vai ter pregação da Ednilza. Vai ser uma pregação bastante esperada. Mais uma estreia nossa aí. Deus vai estar abençoando aí, porque a gente está fazendo isso. A palavra está sendo pregada
e vidas estão sendo alcançadas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Então, Facebook, até logo, até amanhã. Fiquem com Deus.